Senhoras e senhores, com bola batendo na trave aos 49 do segundo tempo, o Vasco ganha uma partida fora de casa, cheio de jogador desfalcado. Eu só vou dizer só uma coisa. Vamos lá, pessoal. Mano, o que pega? Hoje o Vasco do Paiva, que não sei até quando vai ser interino, veio a campo dessa forma aqui, e essa forma aqui quer dizer muita mudança, muita novidade, todas elas forçadas. Porque hoje o Vasco, que já é um time ruim, tinha 4 jogadores que são titulares que não poderiam jogar porque estavam suspensos. Eram o Maicon, o Hugo Moura, o Piton e o David. 4 jogadores que fazem parte do elenco principal e titular do Vasco, que hoje não poderiam jogar, e fora de casa o Vasco tem ido muito mal. Nos 6 jogos que jogou fora, tinha perdido 6. Hoje, por incrível que pareça, não só não perde, como vence. Vence de forma... Enfim, olha só, o Vasco vem aqui com Rojas e Léo. Eu não aguento mais o Léo Pelé. Mais um jogo que, apesar da vitória do Vasco, o Léo ainda dá motivo pra gente ter ódio dele. Enfim, Rojas, que teve uma pancada muito feia com o René. Leandrinho ganhando o lugar do Piton. Poderia ser Leandrinho, poderia ser Vitor Luiz. Foi o Leandrinho. No mais, Esforça, Matheus Carvalho, o JP, Adson, Rossi, mais morto do que eu, e Verrete dentro de campo. Assim, cara, era um jogo que tinha tudo pra ser horroroso pro lado do Vasco, porque a gente já tem um time bem ruim, e hoje todo desfalcado, a tendência era realmente de perder, tá ligado? Eu já tinha meio que, antes da bola rolar, eu já tinha meio que aceitado que hoje era jogo pra perder mais uma. Eu nem ia pesar muito na do Paiva se tivesse perdido, desde que não fosse um jogo que a gente jogasse tão mal, mas a derrota já era meio que aceitada por mim. Mas aí, como é que começa a partida? Começa já tendo essa confusão aqui. Pra quem não viu, tem um choque de cabeça muito feio. O René sangrou demais. Acho que tem até foto dele aqui, ó. Aqui tá meio ruim pra ver. E aí entrou a ambulância. E basicamente isso aqui foi o primeiro tempo. É um primeiro tempo que, assim, o Inter dominou o Vasco, que é o normal. Eles estavam em casa, inclusive justo contra o Vasco eles voltaram a usar o estádio deles. É o tipo de coisa que só acontece com o Vasco, tá ligado? Mas assim, o Vasco teve, acho que no primeiro tempo inteiro, só um chute que mais ou menos chegou ali no gol, que foi um chute do Cocão, que o goleiro defendeu com uma certa tranquilidade, porque foi um chute muito de longe, tá ligado? E assim, o Vasco não conseguia criar nada, era um time que claramente estava sofrendo por não ter jogador. O Paiva coloca a campo o que ele tem de melhor, que não é bom, mas é o que ele tem de melhor, e assim, fica muito nítido. O Rossi, por exemplo, gente, não dá. O Rossi hoje em dia, eu não sei se a idade tá batendo, mas o Rossi não tá dando conta. Ano passado, quando ele chegou, ele estreou naquele jogo contra o Fluminense, que ele deixou o Marcelo de 4 caído no chão. Aquilo lá, ele calou minha boca, porque eu jurei que ele ia vir pra jogar o que ele tá jogando agora. Mas não, ano passado ele até contribuiu hora ou outra, agora é um jogador que realmente não consegue agregar em quase nada, tá ligado? O David, quando chegou ao Vasco, eu falei, meu Deus do céu, que jogador horroroso, e o tempo foi passando, eu fui vendo que, não, na verdade o David ok, o David contribui legal, e dos males, o David é o menor. O Rossi não dá conta, o Vasco não criava nada, só dava o Inter, mas é bem verdade também que assim, dava Inter, mas não com um grande perigo. Eu acho que no primeiro tempo, do lado do Inter também, só teve uma chance com perigo, a do Vasco só chegou no gol, a do Inter realmente levou o perigo, que foi um chute que veio pra dentro da área, acho que foi o Alan Patrick que chutou, e aí uma boa defesa do Léo Jardim, que garantiu pelo menos o empate no primeiro tempo. Assim, era um primeiro tempo de dar sono, não tinha futebol, tanto é que a gente só teve aqui o choque de cabeça e mal tem lance aqui pra destacar pra vocês. Realmente não tava acontecendo nada. Eu acho que assim, o ponto positivo do Vasco é que pelo menos não perdeu o jogo no primeiro tempo, tá ligado? Como eu falei, ficava muito evidente que o nosso time era muito ruim. Não vou fazer piada nem nada com o lance do René, a lesão parece ser meio feia mesmo, tá ligado? Uma pancada muito forte na cabeça. No lugar do René, entrou o Robert Renan, e tem até uma curiosidade que parece que o René tinha tomado cartão no último jogo do Inter, o que faria com que ele estivesse suspenso para hoje, mas para a súmula do árbitro não foi o cartão, e aí ele que aparentemente tinha tomado cartão, na verdade não tomou, e por causa disso ele entrou em campo hoje e tomou toda essa pancada. Uma curiosidade aqui, entra o Robert Renan, e o Robert Renan, na ausência do René, ele muda todo o que vai acontecer no jogo, porque é na falha dele que vai acontecer o primeiro gol, mas isso é papo pro segundo tempo.
Eu acho que assim, o Vasco faz um primeiro tempo bom do ponto de vista que não tomou gol, mas ruim do jogo. Era um jogo chato, muito mal jogado, o Vasco sem a menor criatividade, sem conseguir escapar de algum jeito, tá ligado? Não tinha o que fazer, não tinha criatividade, esforça mal mais uma vez. O esforço quando chegou, até que me agradou ali no começo, eu acho que ele e o Hugo Moura, quando eu fui pessoalmente pra ver, eu gostei de ver os dois jogando, tá ligado? E eu acho que a essa altura, a expectativa sobre o Hugo Moura é até maior. Eu acredito mais no rendimento do Hugo do que do Esforça. Espero que o tempo calhe a minha boca e que o Esforça mostre ser aquela promessa que todo mundo falou que ele seria. Enfim, pessoal, dessa forma termina o primeiro tempo. Pelo menos a gente não tomou gol, pelo menos conseguimos segurar o empate. E aí no segundo tempo já começa com um gol do Adson, um golaço. Um gol com a perna esquerda parecendo o Lionel Messi, um gol com o erro do Robert Renan, que olha só, a bola vem pra ele começa a embolar, cai sozinho, o Adson vem na perninha esquerda, dribla, entra dentro da área, chuta de biquinho e faz um baita de um golaço. Tá aqui ele comemorando, finalmente chegou de fato o Adson. Ainda acho que assim, defensivamente é um cara que praticamente não contribui em nada, ele não volta muito pra ajudar, tá ligado? Mas tudo bem, desde que ofensivamente ele esteja entregando isso aí, da hora. Eu acho que assim, hoje o ataque titular do Vasco, ele é Adson, o David DVD e o Verratti. O David hoje não estava disponível, mas assim, quando estiver, já tem alguma coisa. Chega a ser bom esse ataque? Não é. Mas talvez com a chegada do Coutinho dando passe neles três ali, a coisa possa melhorar. Enfim, o Adson entrega alguma coisa, ele faz uma boa jogada. Isso aqui não é um lance fácil, tá ligado? Ele cai ali pra chutar e tá meio ruim pra perna dele, ele dá de biquinho na bola. Faltou isso ontem na seleção brasileira. Faz o gol aqui. Muito obrigado, Robert Renan. Trupicou nas próprias pernas, tropeçou na linha do Equador, caiu sozinho do nada. Robert Renan, que eu confesso pra vocês que era um cara que assim, eu admirava. Achava um bom zagueiro, um zagueiro promissor. Que bom que hoje ele foi longe disso, tá ligado? Gol do Adson, vai caindo nas graças da torcida cada vez mais. Lembra muito o Lionel Messi. Com 3 tipos de doença diferente e desnutrido. Enfim, depois a gente tem o Praxedes entrando. E aí, olha só esse chute do Praxedes, hein? Domina a bola de fora da área, chuta. O Praxedes é muito bom, né? Muito bom mesmo. Só na parte de jogar a bola que ele acaba não rendendo tão bem. Tirando isso, nossa, excelente pessoa. Mas o futebol... Enfim, cara, o Praxedes... Ele entra ali, tá cada vez com menos espaço no time do Vasco. Hoje ele só ganhou minutos porque tinha 200 jogadores que não podiam entrar, então teve espaço para todo mundo. E aí teve uma bola também que veio do Eric Marcos para ele, dentro da área, que o Verratti faz um corta-luz, inclusive muito bom. O passe do Eric Marcos e o corta-luz do Verratti. E o Praxedes meio que domina a bola, se embola com ela, cava pênalti, não consegue o pênalti, ganha o escanteio. Do escanteio vai acontecer isto aqui, gol do Lincoln, zagueiro que eu mal tinha visto jogar nesse time. Olha só, bola dentro da área do escanteio do Praxedes, Verratti desvia ela, o goleiro defende e aí o Lincoln vai lá e faz o gol, comemora o moleque. Pra mim já pode usar ele quando não tiver o Maicon e assim, usa no lugar do El Pelé. Eu tô aceitando qualquer pessoa. Enfim, bom lance aqui, o Vasco abre 2 nesse momento e assim, gente, entendendo o contexto do jogo, 2-0, fora de casa, sendo que a gente é um time que esse ano tinha perdido todos os jogos que não foi em São Januário, isso aqui é quase um milagre. Isso aqui é coisa de Deus e só Deus explica, tá ligado? Só que temos que pontuar também o Verratti em mais uma disputa aérea. O goleiro permitiu o gol do Lincoln, mas não do Verratti, porque fez uma baita defesa. Mas quem ganhou a primeira disputa lá foi o atacante argentino. O Pirata é muito bom de cabeça, impressionante. No finalzinho do jogo, teve uma bola que veio do Ryan pro Verratti e aí foi dar um passe na frente, errou completamente o passe. Agora, o que custa também o Ryan carregar um pouco mais? Entrou no segundo tempo o Ryan, não o Verratti. O Ryan tava novo no jogo, em vez de carregar um pouco mais a bola, já deu ali no Argentina logo no começo, meio que desperdiçou um lance que poderia vir a ser interessante, a gente poderia ter matado o jogo ali, e se eu falo matar o jogo, é porque, claro, que o Vasco abriu 2-0, mas ele ia permitir um pouco de sofrimento, né? Gol dos caras, gol do Bustos, olha só, um lance que vem dentro da área ali, Léo Pelé vem na marcação, meu Deus do céu, e aí acontece o gol.
Ah, gente, o Bustos aqui comemora, mas vamos falar do Léo? Assim, de verdade, fica até parecendo que eu tenho alguma coisa contra o cara em específico e definitivamente não é, tá ligado? Muito pelo contrário, a pessoa Léo Pelé, às vezes dá até dó de criticar ele, porque tudo que se sabe dele fora de campo, ele parece mó simpático. O problema é que simpático eu também sou. Mas nem por isso eu virei jogador, porque eu sou ruim. E ele também. Assim, cara, erra nos negócios muito bobo. Ele toma caneta ali de uma bola que tá vindo do nada, tá ligado? Uma bola que tava claramente pra ele, ele é mole. Mais uma vez, eu acho que essa é a palavra. Ele é mole. É um zagueiro que parece que nunca entra firme na jogada. Mas sim, me preocupa ter esse maluco. É claro que a janela tá vindo aí e a gente fica na esperança, não tenho certeza de nada, mas esperança de contratar alguém. Então, a nossa expectativa é isso, mas se não vier ninguém, tamo lascado, tá? Eu brinquei aqui quanto ao Lincoln e tal, mas mal deu pra observar o Lincoln marcando. Mas assim, o Léo Pelé, gente, é realmente muito fraco, cara. É um bagulho que o Maicon, pelo menos, ainda tem o jogo aéreo. Tirando isso, ele não tem mais nada. O Léo, nem isso ele não tem. Ele erra no alto, ele erra no baixo, ele erra. Ele é um erro e, como diria o Barolo lá, torcedor de São Paulo, pô, o Léo é muito simpático e tal, mas é constrangedor. É um cara realmente muito fraco. Mas enfim, não vamos deixar a alegria cair por causa disso. O Vasco vence um resultado que é muito bom numa rodada onde quase todo mundo que tava na zona perdeu, inclusive o Fluminense. Hein? Caraca, assim, o bagulho tá meio ruim lá pros caras. Eles estão como assim, o Fluminense hoje tem menos pontos do que o América tinha ano passado, e o América foi o quê? O primeiro a cair. A coisa tá ruim pro Flu. Só para concluir aqui, mais uma vitória do interino Paiva. Eu acho que a essa altura, posso falar a verdade aqui, o Vasco ainda não efetivou, o Vasco ainda não está namorando com o Paiva, mas digamos que já tá ficando sério. Eu acho que cada vez mais se aproxima da efetivação. O time não só consegue resultado, como consegue ali fazendo de uma forma bem honesta, tá ligado? O primeiro tempo foi bem ruim, mas pelo menos sobreviveu, e no segundo tempo criou. Eu hoje, a não ser que tenha algum nome muito bom no mercado, coisa que eu acho que não tem, eu acho que eu efetivaria o Paiva. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer se efetivarmos esse rapaz, mas a cada jogo que passa, eu acho que deveríamos ainda mais correr o risco. E você, o que você acha, torcedor? O Vasco realmente ganhou fora de casa com 4 titulares fora. Assim, se o Coutinho puder ser anunciado aí, ainda esse ano, ainda essa década, se o Coutinho pudesse ser anunciado antes de eu morrer, vai ser interessante, tá ligado? Só queria deixar esse pedido aqui. Enfim, vitória do Vasco.